Irmãos, os 3 capítulos anteriores de Gênesis, eles nos levaram a grandes retratos, relatos, não apenas da fidelidade de Deus, que nós vemos repetidamente nesses capítulos, mas também destacaram a fé de Abrão. Nos 3 capítulos anteriores de Gênesis, nós vemos por que Abrão se torna o pai da fé. O modelo de fé, o grande modelo de fé até os dias de hoje, até os nossos dias. Comumente nós usamos esta expressão, Abrão ou Abraão, o pai da fé. Assim, irmãos, relembrando algumas das coisas que nós já vimos, no capítulo 12, nós vemos aquele desastre, o ato infiel e covarde de Abrão, quando ele conduz a sua família para fora da terra prometida, para o Egito, e lá nós o encontramos mentindo sobre o seu relacionamento com Sarai e a faz mentir também, dizendo que ela era apenas sua irmã. Então este é um momento terrível na vida de Abrão. Mas, pela graça de Deus, no capítulo 13, Abrão retorna à terra prometida e passa a agir com fidelidade ao Senhor. E, no capítulo 14, Abrão demonstra essa fé corajosa ao liderar seus homens contra os 4 reis do Oriente. E ele sai vitorioso, liberta e resgata seu sobrinho Ló. Após essa grande vitória, chegamos então ao capítulo de número 15. E este capítulo se destaca como um ápice na história da redenção, porque ali nós somos apresentados à doutrina bíblica da justificação somente pela graça, por meio da fé. E não apenas isso, nós vemos Deus confirmar sua aliança por meio de um sinal de sangue. O próprio Deus assume a posição de um vassalo, um escravo, para provar a Abrão a seriedade da sua promessa na aliança. A mesma aliança que o próprio Filho de Deus cumpriu por meio da sua obediência, sua morte sacrificial e sua ressurreição. A aliança sob a qual você e eu somos salvos. Agora, nós nos deparamos com Gênesis 16, onde nós vemos mais um momento desastroso e difícil na vida de Abrão. Novamente, nós vemos uma fé vacilante que leva ao pecado. Nós, olhando para os 3 capítulos anteriores, nós podemos dizer, finalmente a fé de Abrão amadureceu. Agora vai. Mas aí nós chegamos no capítulo 16. Vamos ler a Santa Palavra do Senhor? Gênesis 16, verso 1. A partir do verso 1. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos. Até aqui, maravilhosamente bem. Mas ela continua: Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aí aqui o caldo azeda de vez, né? E então Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia,
Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Parece até tola essa fala de Sarai, né? Que o Senhor julgue entre mim e você. Ela achava que estava certa. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos, vamos novamente ao Senhor em oração. Pai, pedimos a tua ajuda, o teu auxílio por intermédio do teu Santo Espírito, para que, ao ouvir a tua palavra nesta manhã, Senhor, agora a compreendamos, e ao compreender a tua palavra, cresçamos em sabedoria, graça e conhecimento. Cresçamos em nosso amor por ti, para que nos aprofundemos em nossa fé. Edifica-nos nas promessas da aliança da graça. Isto oramos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o comentarista Derek Kidner inicia seu comentário sobre esta passagem com as seguintes palavras, abre aspas: este capítulo marca mais uma etapa na eliminação de todos os meios, exceto o milagre, para alcançar o nascimento prometido. É irônico que, após as conquistas alcançadas nos 2 capítulos anteriores, Abrão tenha sucumbido à pressão doméstica, tornando-se submisso aos planos e repreensões de sua esposa, e se apressando em lavar as mãos em relação às consequências. Fecha aspas. Então aqui nós temos o Abrão herói subitamente reduzido a Abrão o menino, sob a pressão de Sarai, sua esposa. Esta passagem
que nós acabamos de ler contém muitas lições valiosas para nós. E eu gostaria de analisar apenas 3 delas nessa manhã. No tempo que nos resta, veremos as nossas frustrações e a soberania de Deus, nossos fracassos e a graça de Deus, e também as nossas tristezas e o cuidado de Deus. Somente essas 3. Haveria muito mais para falarmos sobre esse texto, mas o tempo não nos permite. Então, irmãos, primeiro vamos considerar nossas frustrações e a soberania de Deus. Vejam, quando nós aprendemos sobre a soberania de Deus na Bíblia, entendemos algo essencial à sua natureza, que Ele literalmente governa sobre todas as coisas. Isso inclui até mesmo as ações livres de suas criaturas. Mas como podem nossas ações serem livres se Deus as governa? Deus é Deus. Em sua providência, Ele projetou a criação de tal forma que a sua vontade perfeita se cumpre sem violar o fato de que ainda agimos de acordo com os nossos próprios desejos e escolhas. Esta é uma verdade que, por vezes, ou muitas vezes, é difícil de assimilar, é difícil de aceitar, mas é o testemunho claro das Escrituras. Até mesmo a nossa própria confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela resume isso ao dizer que Deus governa todas as coisas e tudo o que acontece ocorre por seu decreto eterno. De fato, não há doutrina mais frequentemente atestada na Bíblia do que a soberania de Deus. Ela está do início ao fim da sua palavra, atestada e comprovada. Então, e Deus quer que saibamos disso, irmãos, não para nos assustar, para nos assombrar com a sua soberania, mas para nos consolar, para nos trazer consolo. A soberania de Deus é um conforto, porque nos assegura que nada em nossa vida é um acidente. É por acidente. Nós não somos jogados de um lado para o outro pelo acaso. A cada passo, Deus está trabalhando e revelando seu plano perfeito. Há conforto nisso para o crente. Ele nos segura em suas mãos e nos conduz por pastos verdejantes. Agora, irmãos, algo que primariamente atestamos neste texto é que a teologia está correta, mas ela encontra um coração frustrado. O capítulo 16 começa com um profundo sentimento de tristeza, aflição, e nós podemos notar na fala de Sarai até mesmo certa decepção. O texto nos lembra da esterilidade de Sarai e, significativamente, mesmo ela lamentando o fato de não poder ter filhos, ela atribui sua condição à soberania de Deus. A teologia está correta. Ela diz a Abrão: eis que o Senhor me impediu de ter filhos. No verso 2. Ela confessa e entende que o seu estado doloroso, por mais que seja doloroso, é, em última análise, devido à vontade de Deus, devido à soberania de Deus. Agora, isso não é suficiente. Essa é uma realidade difícil para qualquer geração. Mas no Antigo Oriente, a esterilidade era uma tragédia especialmente grave.
não era apenas uma condição física dolorosa. Era vista como um sinal público do desagrado dos deuses. A mulher estéril no Oriente Médio, ela foi condenada a andar entre seu povo com a constante afirmação de sua vergonha. E isso não precisava ser verbalizado. Isso podia ser notório, ser notado através dos olhares que ela recebia constantemente. Ali vai uma mulher que não consegue dar filhos ao seu marido. Abrão e Sarai já estavam na terra prometida há 10 anos. Viviam entre povos pagãos que certamente viam sua esterilidade como uma maldição, como um sinal de pecado. Agora pense, um povo como do Oriente Médio, pagão, vê a esterilidade como resultado de um pecado é no mínimo contraditório. Porque eles se davam a coisas absurdas que sequer podem ser nominadas entre nós. Mas ser estéril era resultado de algum pecado. Mas não era uma maldição por pecados específicos. Nós podemos entender isso como Jesus nos ensinou a ver certas lições. Em João 9, diante daquele homem cego de nascença, os discípulos indagaram o Senhor, perguntaram: quem pecou, este homem ou seus pais? E Jesus desfaz totalmente essa ideia. Ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Não era por pecado. Era para que se manifestasse as obras de Deus, a glória de Deus, naquele homem cego. Da mesma forma, irmãos, a esterilidade de Sarai seria usada, como foi usada, para manifestar a glória de Deus de uma maneira extraordinária. Porque, como disse antes, foi eliminado. O Senhor tratou de eliminar todos os meios para que o homem recebesse glória através desta família. Somente Deus a glória na vida de Abrão e Sarai. E este princípio se aplica às nossas enfermidades e aflições, ou pelo menos deve ser aplicado. Em última análise, elas não estão aqui necessariamente por causa de um pecado que eu cometi, mas para que, de alguma forma, Deus seja glorificado entre nós. Esta é uma das boas novas da soberania de Deus. Pense, se cremos que todas as coisas acontecem por seu decreto, podemos dizer com confiança, mesmo na aflição, que Deus seja glorificado. Se nossa vida fosse governada pelo mero acaso, nós nunca poderíamos ter essa certeza. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, como disse, o coração de Sarai está frustrado. A confissão de Sarai é profundamente triste. Você consegue notar, como disse, até mesmo uma decepção quando ela diz: o Senhor me impediu. E aqui está uma luta que é comum a todos nós. A frustração com a maneira como Deus governa sua criação. Como assim? Todos nós já passamos por isso em algum momento ou iremos passar. De estarmos frustrados com a forma como Deus governa. Até Jó, irmãos, após suas tragédias, inicialmente pôde dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Mas
quando lemos o livro de Jó, continuamos lendo e meditando, nós vamos ver que eventualmente a sua decepção o levou a questionar a bondade de Deus. Até mesmo Jó, o servo Jó. Então, sim, Deus é soberano. Nós acreditamos nisso, cremos nisso. E às vezes, isso pode até mesmo aumentar a nossa decepção. Como assim, você está maluco? Pode. Por quê? Porque nós sabemos que ele poderia ter feito as coisas diferentes se tivesse escolhido. Nós perguntamos, questionamos: ó Deus, por que a minha saúde foi afligida? Ou, Senhor, por que meu filho teve que sofrer tanto, teve que lutar tanto pela vida? Por que o meu cônjuge nos abandonou, Senhor? Por que eu fui feito assim, tão belo? Não, né? Mas questionamos por que fui feito assim. E nós sabemos que Deus poderia ter feito diferente. Então nós nos frustramos, às vezes. E este não é o problema. Nossa afirmação da soberania de Deus pode levar à decepção se não for acompanhada de uma fé firme em sua bondade. Irmãos, a decepção com a vontade de Deus pode devastar a nossa fé se ela persistir. E certamente aqui, a fé de Sarai, que havia florescido, agora meio que resvalou para uma triste desconfiança nas promessas de Deus. E este é um lugar perigoso, onde a fé vacila e nós começamos a questionar a bondade e até mesmo a fidelidade de Deus e ficamos vulneráveis ao pecado e a tomar decisões tolas. Precisamos ser pacientes. Agora pense nos cristãos que sofrem perseguição constante, que veem seus irmãos e até mesmo seus entes queridos morrerem por sua fé em Cristo. Quão tentados estão a acreditar que Deus os abandonou de forma cruel? Ou pense naqueles que sofrem anos com dores crônicas ou com desespero emocional que os leva repetidamente ao limite. Para muitas almas, as circunstâncias podem não mudar nunca. O livro de Hebreus nos diz que os santos do Antigo Testamento morreram sem ter visto o cumprimento total da aliança. Em Hebreus 11:13 nós lemos: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as coisas prometidas. Mas, tendo-as visto e saudado de longe, e havendo confessado que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles morreram esperando. Todos morreram sem ver o cumprimento total com seus próprios olhos. E nós também deixaremos essa vida sem ver o cumprimento de todas as nossas esperanças ou o alívio de todas as nossas dores. Mas precisamos estar convictos de sua bondade. Precisamos estar convictos de que o Senhor é bom. Irmãos, Jeremias, em meio às suas lamentações, lá no capítulo 3, verso 25, ele declara: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Lamentações de Jeremias. O profeta lamentando, ele declara: bom é o Senhor. Então precisamos nos lembrar disso. Ter a nossa fé, a nossa convicção firmada nisso,
de que o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Ele é bondoso e compassivo. E aqui vemos como Deus é bondoso e compassivo em sua palavra. Irmãos, o Senhor destaca com compaixão a decepção e a aflição de Sarai. Você vai ler todo o capítulo 16 e ela não é repreendida por seus sentimentos de tristeza. Ela não é repreendida pela sua decepção. A tristeza diante das aflições em si não é pecado. O pecado é como lidamos com ela. Certamente, Sarai, ela vai lidar com sua decepção de maneiras pecaminosas e tolas. Isso é verdade. E essa verdade, ela é extremamente útil. O texto nos é extremamente útil e gracioso. Deus, ao nos mostrar essa luta, não na vida dos réprobos, mas na vida dos seus santos. Deus teve essa bondade, essa compassividade conosco de nos mostrar essa luta, esta dificuldade na vida dos seus santos, para que nós venhamos lembrar que nós estamos aqui e somos peregrinos nesta terra, não somos daqui. E mais maravilhoso ainda, o próprio Deus adentra em nossa experiência de aflição e decepção. O Deus Todo-Poderoso, totalmente separado de nós, na pessoa de Jesus Cristo, tornou-se carne. Ele assumiu uma natureza humana e entrou em nossa dor. Experimentou as nossas decepções. Irmãos, quem sentiu mais dor física que o nosso Senhor Jesus na cruz? Quem sofreu mais espiritualmente do que ele no Getsêmani? Quem foi mais tentado no deserto? Quem foi mais traído e decepcionado por seus amigos? Que misericórdia! Deus literalmente caminhou em nosso caminho de tristezas e decepções. Esta é a base da nossa confiança. E é por isso que Ele pode nos consolar. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci este mundo. Eu venci estas aflições. Eu experimentei essas tristezas, essas decepções e aflições, e eu venci por vocês. E eu estou convosco até a consumação dos séculos. Portanto, filho de Deus, lembre-se e pregue essa verdade. Por trás de uma providência que às vezes é dolorosa, por trás da sua tristeza, por trás da sua decepção, esconde-se a bondade soberana de Deus. Agora veja novamente a segunda parte do verso 2. Nossos fracassos e a graça de Deus. Sarai diz a Abrão: tome, pois, minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E o texto nos diz de forma crucial: e Abrão ouviu a voz de Sarai. Irmão, Sarai está esgotada pela espera. Passaram-se 10 anos desde que entraram na terra prometida e Deus ainda não cumpriu a promessa de lhe dar um filho. E então, em sua impaciência, em sua relutância em esperar mais pela ação do Senhor, Sarai elabora um plano.
E este plano não era nada novo. Sarai não traz nenhuma novidade. O plano de Sarai está em conformidade com o mundo. Era uma prática culturalmente aceita. Então, se você pesquisar o famoso Código de Hammurabi da Assíria, você encontrará esse mesmo arranjo. Havia uma disposição legal entre os povos pagãos que dizia o seguinte: se uma esposa não podia dar filhos, o marido podia tomar uma escrava para gerar herdeiros. A escrava era um meio para um fim, simplesmente. Uma propriedade que podia ser usada e depois descartada. Era o que estava disposto na lei. Agora preste atenção. Isso estava previsto na lei assíria. Nunca esteve previsto na lei de Deus. Jamais seria aceitável aos olhos do Senhor. Mas Sarai faz o que muitas pessoas fazem com tanta frequência para que não sejam menosprezadas pelo mundo. Ela está disposta a se conformar ao padrão cultural da época para obter o resultado desejado. Em sua mente, tudo o que ela está fazendo é ajudar a Deus a cumprir sua promessa. É como se ela estivesse lubrificando os trilhos para que a locomotiva pudesse passar. A locomotiva ia passar. Então, se tiver um trilho lubrificado, melhor ainda. E então Abrão ela apela a algo socialmente aceitável diante dos homens para tentar obter aquilo que só Deus poderia dar. E Abrão aceita. E aqui nós somos informados do fracasso de Abrão. Abrão falhou como marido. Somos informados que Abrão ouviu a voz de Sarai. Esta frase, irmãos, ecoa outra terrivelmente familiar. Busca aí na sua memória. A última vez que a vimos foi em Gênesis 3,17, quando Deus diz a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher, e aí vem as consequências. Este paralelo, irmãos, não está aqui para nos ensinar que esposas induzem maridos ao pecado. O Gerson até respirou aliviado ali agora. Longe disso. Está muito longe disso. O tolo é o marido que não ouve sua esposa. Em vez disso, irmãos, tanto em Gênesis 3, quanto aqui em Gênesis 16, o texto destaca, eu coloquei até em negrito aqui, o fracasso do marido em cumprir seu papel como pastor de sua família. É o que Gênesis 3 e Gênesis 16 está destacando neste verso aqui. O papel de Abrão, assim como fora o de Adão, era conduzir sua esposa com ternura, clareza, de volta à vontade de Deus, de volta à verdade, de volta à confiança em Deus. Quando ela começasse a vacilar em sua fé. Este era o papel de Abrão. Este é o nosso papel. E em ambos os casos, o marido falhou, ele foi passivo. Ele ouviu a voz e seguiu um plano errado em vez de guiar com fé. E assim nós vemos o antigo conflito entre o que é aceitável na cultura humana e o que é aceitável diante de Deus. O que é aceitável para Deus. Conflito entre o mundo e os desígnios de Deus. A vontade de Deus para o casamento foi estabelecida na criação. É sempre
e somente a união entre um homem e uma mulher, sem a intrusão de terceiros. Esse é o desígnio imutável. Vejam, quando Jesus é questionado sobre o casamento em Mateus 19, ele não apresenta nenhum novo arranjo, nenhum novo argumento. Ele simplesmente citou o Gênesis. Ele diz: por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Reorganizar isso é criar algo diferente que não é mais o casamento conforme a vontade de Deus. E aqui Abrão e Sarai convidam uma terceira pessoa para o casamento. Eles pecam contra o desígnio de Deus. Mas este é o ponto crucial. Nas culturas ao seu redor, para o povo que eles cercavam, que viviam juntamente com eles, esse plano era perfeitamente aceitável. Aqui está o ponto. É normal. E, irmãos, devemos ser muito cuidadosos com isso aqui. Ao olharmos para as nossas próprias vidas, para o cenário evangélico hoje, o que vemos? Uma onda de conformidade com a palavra de Deus ou ondas e ondas de comprometimento com padrões do mundo? Para agradar o mundo. Para atrair o mundo. A igreja está se tornando mais parecida com o mundo ou está influenciando o mundo em direção a Cristo? Paulo nos adverte em Romanos 12: não vos conformeis com este mundo. O que Abrão e Sarai fizeram aqui é uma conformidade antiquada com o mundo. Mas a nossa luta é a mesma. É exatamente com isso que somos confrontados todos os dias. Este é o nosso desafio. Vamos continuar a permitir que coisas impuras, pecaminosas e blasfemas entrem em nossos olhos, ouvidos e mentes? Vamos fazer concessões em nossos negócios, nossa ética, porque é assim que se progride? Vamos tratar as pessoas com a dureza e o pragmatismo do mundo? Vamos gastar nosso dinheiro e nosso tempo da mesma forma que o mundo gasta? A pergunta de fundo é: minha vida será conformada ao mundo ou à palavra de Deus? É o antigo desafio e nós o vemos aqui nesta família. Observe agora os versículos 1 e o verso 3. O verso 1 e o verso 3. A natureza dolorosa do pecado e os seus danos. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, está nos chamando para responder com repulsa a esse plano pecaminoso. O texto menciona Sarai como esposa de Abrão no versículo 1, 2 vezes. E novamente no verso 3, Abrão é chamado de marido de Sarai. Então, em um trecho curto, somos lembrados redundantemente de que eles são marido e mulher. Marido e mulher. Em apenas um intervalo de 2 versos, 3 vezes nós somos informados que Sarai é mulher de Abrão e que Abrão é marido de Sarai. E que Sarai estava dando Agar ao seu marido. 3 vezes somos informados. Por quê? Para destacar a natureza trágica e dolorosa desse desastre. Este marido e mulher, ali está o casamento, e somente isso é casamento.
E, no entanto, por sua própria escolha, eles destroem esta santidade em um instante. Eles trazem uma terceira pessoa para dentro do que era para ser um pacto entre duas pessoas. E aqui, irmãos, há algumas semelhanças com práticas que foram introduzidas na igreja. Coisas estranhas, deuses estranhos. Ao longo dos tempos, outros deuses foram introduzidos em uma aliança que deve existir somente entre duas partes: o Deus Todo-Poderoso e o seu povo. Há uma menção aqui à espera de 10 anos, ali, no meio do verso 3. Isso está ali para nos lembrar da compaixão de Deus por nossa situação. Se tivesse sido 3 semanas, nós os condenaríamos facilmente. Mas não aguentou 3 semanas. Mas foram 10 anos de espera. 10 anos se passaram. E a compaixão nos toca, deve nos tocar. Mas essa compaixão nunca deve se tornar uma licença para a resposta pecaminosa do casal. O plano de Sarai endossado por Abrão estava errado em todos os níveis e o dano foi generalizado. Eles cometeram primeiramente um pecado contra Deus, que eles deram a sua palavra, ele sempre provou ser fiel, e mesmo sem uma razão justificável, eles pararam de confiar e agiram por conta própria. Deus já havia dado provas de sua fidelidade. Foi prejudicial para Agar, que foi mais uma vez tratada como propriedade, como um objeto, usada e descartada. Sua humanidade foi desprezada. A imagem de Deus em Sarai foi desprezada. Foi prejudicial para Sarai, que diminuiu seu caráter, sua piedade e sujeitou-se ao desprezo daquela que deveria servi-la. Então, o pecado prejudicou Sarai. Prejudicou seu caráter, sua piedade, e ela foi então sujeitada ao desprezo. Foi prejudicial para Abrão, porque ele recaiu naquele homem medroso e infiel do capítulo 12. Sarai pecou por arquitetar o plano. Ao transferir a culpa é sua, Abrão. E ao maltratar Agar. Agar pecou ao se vangloriar e desprezar sua senhora. E Abrão talvez tenha pecado mais gravemente, certamente pecou mais gravemente, por tratar uma pessoa como objeto e, acima de tudo, por não confiar no Deus sempre confiável. E nós? Não somos melhores. Não temos moral para menosprezá-los. Sabemos como somos dispostos a pecar. Lutamos com isso todos os dias. Todos os dias. Uma oração daquela maravilhosa coletânea de orações puritanas, o Vale da Visão, expressa bem nossa condição. E eu creio que vale a pena repeti-la aqui. Abre aspas. O autor diz assim: Ó Senhor, todos os meus sentidos, membros, faculdades e afeições são uma armadilha para mim. É pouco o que vejo, mas invejo os que estão acima de mim ou desprezo os que estão abaixo de mim. Se contemplo a beleza, é uma isca para a cobiça. Se vejo deformidade,
Isso desperta aversão e desdém. Quão rapidamente difamações, gracejos vãos e falas temerárias rastejam em meu coração. Sou belo, que combustível para o orgulho. Sou feio, que ocasião para lamentar. Sou talentoso, como desejo os aplausos. Sou pouco instruído, como desprezo o que não tenho. Sou inferior, como invejo a preeminência alheia. Contudo, que podes esperar do pó, se não leviandade? Da corrupção, se não maldade? E ele conclui a sua oração dizendo assim: mantém-me sempre atento ao meu estado natural, mas não permitas que eu me esqueça do meu título celestial, ou da graça que pode tratar de cada pecado. E aqui nós vemos a graça que persiste em meio à lama do pecado. Esta é a condição dos nossos corações. E é certo lamentarmos nosso pecado e o dano causado. A tristeza pelo pecado é a evidência da obra do Espírito Santo em nós. Antes de apreciarmos as águas refrescantes da graça, nós precisamos provar a amargura do nosso próprio pecado. Como entenderemos o Evangelho se não entendermos o quanto precisamos dele? E é aqui que brilha a beleza do nosso texto. Mesmo em Gênesis 16, em meio à lama, à confusão e ao fracasso colossal, há reverberações, há o anúncio da graça de Deus sobre pecadores. Deus não permitirá, irmãos, que o fracasso de seu povo descarrile seu propósito gracioso. A aliança não permanecerá de pé. A aliança da graça permanecerá de pé. Lembre-se, esta aliança não se sustenta na obediência de Abrão ou de Sarai. Não se sustenta na nossa obediência. Mas por sua graça, Deus mesmo garantiu o seu cumprimento para salvar todos os que creem. Nem mesmo este fracasso impedirá o propósito de Deus em Jesus Cristo. A semente prometida ainda nascerá de Abrão e Agar, e Sarai. Apesar de toda a bagunça que eles fizeram, a promessa de Deus ainda está de pé. Apesar de toda a lambança, de todo o erro, de todo o pecado, do fracasso, a promessa de Deus ainda está de pé. Até mesmo a outrora arrogante Agar será pessoalmente chamada por Deus para encontrar descanso no abrigo de seu povo. Isso nos leva finalmente a considerar nosso terceiro ponto, nossas tristezas e o cuidado de Deus. Como todos os outros neste evento, Agar era uma pecadora. Embora nós possamos até simpatizar com ela por ter sido tratada injustamente, como um objeto, em meio a isso, ela mesma pecou. Vimos o seu desprezo por Sarai. Por isso, ela foi rejeitada cruelmente. Por causa do seu desprezo com a sua senhora, ela foi rejeitada. Então, sua tristeza e a sua necessidade eram grandes. A escrava tornou-se uma pária, uma nada, insignificante. Mas, uma vez ela foi tratada como propriedade, como provavelmente ela havia sido durante toda a sua vida. E aqui nós aprendemos uma verdade maravilhosa, irmãos. Embora o decreto de Deus para a linhagem da promessa não mude, o caráter compassivo de Deus também não muda. Ele ainda é um Deus que se importa
Mesmo com esta pessoa que o mundo trataria como um objeto descartável, Deus se importa. Veja o que acontece no verso 7. O anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto. É um deserto ermo no caminho para sul, uma região perto da fronteira do Egito. Agar está fugindo. Ela está voltando para casa, para o Egito, para o povo de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. Ela está deixando a terra da promessa. E é ali, naquela solidão, que o próprio Senhor aparece a ela. Pense nisso. Quantas pessoas nas Escrituras tiveram uma aparição direta de Deus? Isso é algo significativo aqui, irmãos. Quantas pessoas tiveram uma aparição direta de Deus? Fora sua encarnação em Cristo, o número é pequeno. E aqui, sem plateia, sem testemunhas importantes, Deus aparece a uma escrava rejeitada. Isso é uma teofania, uma aparição física de Deus. Mais especificamente, é o anjo do Senhor, uma figura misteriosa que, muito provavelmente, é uma manifestação do próprio Filho eterno de Deus. A segunda pessoa da Trindade, aquele que será plenamente revelado na pessoa de Jesus Cristo. E observe o verso 8. Ele a chama pelo nome. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Isso é notável. Irmãos, este é o único registro no Antigo Testamento de Deus se dirigindo a uma mulher pelo nome. E outra coisa, se você pesquisar em toda a literatura religiosa antiga, não há um único exemplo de qualquer divindade pagã se dirigindo a uma mulher pelo nome. Não há um único caso. Um único caso. O único caso é este. Com esta escrava envolvida em um plano pecaminoso. Que cena espetacular da graça. A pergunta de Deus, de onde vens e para onde vais, certamente é retórica. Deus sabe, mas Ele a faz para que ela reflita. Ele está destacando o fato de que ela está abandonando a terra da promessa. Para onde vais? Ela está abandonando o lugar onde Deus habitará com seu povo para retornar ao Egito, à escravidão espiritual. Para onde você está indo, Agar? Você já pensou no que você está deixando para trás? E então vem a ordem, que à primeira vista soa dura. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Verso 9. Soa dura a princípio, principalmente considerando o abuso que ela acabou de sofrer. Considerando o abuso, por que Deus diria isso? Aqui está a beleza. Esta ordem é um convite irresistível da graça. Deus não está mandando Agar de volta para mais sofrimento. Ele a está chamando de volta para a salvação. Ele está dizendo, não volte para o Egito, volte para o lugar onde minha bênção está,
volte para as tendas do meu povo, para que você possa encontrar descanso e pertencimento. Esta descendente de Cã está sendo pessoalmente convidada pelo Senhor a encontrar sombra e proteção nas tendas de Sem. A ser contada entre o povo de Deus. E ela atende. Ela recebe a palavra com bondade, como bondade. O Senhor então a abençoa, prometendo multiplicar sua descendência. Ele profetiza o nome do seu filho Ismael. Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E, embora a profecia diga que Ismael será um jumento selvagem, que ele terá uma vida difícil e de conflitos, e que ele não tomará o lugar do filho da promessa, do filho da aliança, Deus não muda seus planos, irmãos, para acomodar nosso pecado. Então Deus diz para Agar: o fruto do teu pecado não vai assumir o lugar do fruto da promessa. Porém, isso não muda a fé que está florescendo no coração de Agar. E sua resposta é uma das mais lindas de toda a Bíblia. Veja o verso 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. A revelação do cuidado de Deus. Tu és o Deus que me vê. Admire-se disto. Agar é a única pessoa na Bíblia que dá um nome a Deus. E é um nome que agrada, que o agrada e que permanece. El Roi, o Deus que vê. O Deus que vê. Através dos lábios desta escrava rejeitada, Deus escolhe revelar algo fundamental sobre si mesmo para toda a humanidade. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos contempla. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que não abandona. E veja, irmãos, como é significativo isso. Deus está mostrando isso para Agar, não no meio da bonança, mas no meio de uma aflição extrema. Ela está no deserto, ermo, sem saber onde daria a luz ao seu filho. E Deus mostra, revela que Ele está a contemplar o seu sofrimento. E não só isso, Ele entra com providência, com auxílio. O Deus do Salmo 139, para quem as trevas e a luz são a mesma coisa. Assim como a fé de Abrão lhe foi creditada como justiça. Tudo aqui nos leva a crer, indica que Agar creu em Deus. Ela o reconheceu, confiou e o adorou. As notícias sobre o seu filho Ismael não são boas. Ele não será o filho da promessa, será um homem conflituoso. Deus não está mudando seus planos eternos para acomodar o desejo humano. Mas veja a reação de Agar. Mesmo ao receber a notícia de que seu filho terá uma vida difícil, sua fé não vacila. Ela marca o lugar como Ber-Lahai-Roi. Ber-Lahai-Roi. O poço daquele que me vê. Ela se apega não às circunstâncias do futuro, mas ao caráter do Deus que a encontrou. Ela crê
Este é um Deus bom, um Deus que me vê, um Deus que cuida de mim, um Deus que ouviu a minha aflição. Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. Vejam, todas as vezes que que Agar chamasse Ismael, Ismael, meu filho, vem aqui. Ela estava dizendo, Deus ouve. Vem aqui. Deus que me ouve, eis-me aqui. Até nisso, o nome que Deus concedeu a Ismael é graça. Um lembrete da graça. Esse é o nosso Deus. O Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que salva. Irmãos, Deus não mudou. Apesar de todas as nossas confusões, infidelidades, pecados, Deus permanece imutável e seu propósito inabalado, inalterado. E nós, cristãos, temos ainda mais motivos para crer e nos alegrar nessas verdades. Porque olhamos para o cumprimento da promessa em Jesus Cristo, nosso Senhor. Podemos olhar para a cruz e dizer com muito mais clareza do que Agar: Ele é o Deus que nos ouviu em nossa maior necessidade, em nossa angústia mais profunda, em nosso pecado mais grave. Ele não nos abandonou, mas veio até nós. Ele não nos encontrou no deserto, como encontrou Agar. Ele nos chama para a sombra da sua tenda. Ele nos convida a sermos chamados filhos e filhas de Deus. Este é o Deus que vê, e em sua angústia hoje, Ele vê você. E podemos dizer mais, em Jesus Cristo, Deus não apenas nos vê, mas se compadece de nós. Ele trilhou o nosso caminho. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus foi o rejeitado. Olha o paralelo com Agar. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus foi o rejeitado. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus foi quem foi lançado no deserto de sofrimento por causa dos nossos pecados. Portanto, a pergunta final não é apenas, Deus me vê? Não, a pergunta é, você consegue contemplar e se deleitar naquele que o viu? Você consegue contemplar e se deleitar naquele que o viu, que te salvou e que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então Deus nos vê? Sim, Ele nos vê, mas glória a Deus, Ele não apenas nos vê, mas Ele nos salva. Ele ouviu o nosso clamor, ouviu nossa angústia e veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Agar creu no Deus que se revelou a ela no deserto. Assim como Abrão creu no Deus que fez a promessa. Creia você também no Senhor Jesus Cristo. Creia nele e você será salvo.